Oi pessoal, bom dia, boa noite, meu nome é João Moreno. Eu estou aqui para apresentar para vocês sobre como explodiu uma usina de enriquecimento de urânio do ataque real à reprodução em casa. Então vamos começar primeiro com quem sou eu. Bom, esta pessoa, eu trabalho com cibersegurança no meu dia a dia, ou seja, eu sou pago para invadir sistemas. E com isso depois eu testo eles e reporto todas as falhas que eu encontrar. Eu também sou estudante de engenharia elétrica, então aí está o meu gosto, né, por sistemas industriais, como o que eu vou falar nessa palestra. Tem uma foto aqui numa usina de produção de energia e também participo de discussões na ONU sobre o futuro da internet. Então, essa minha vida aí divide entre essas três áreas e eu vou falar para você sobre o Stuxnet. E depois dele, eu vou falar um pouco sobre uma simulação, um ataque bem parecido com o Stuxnet que eu realizei num evento em Belo Horizonte em 2019. Então, primeiro, né, a gente precisa entender o que foi o Stuxnet, essa que é considerada o ataque mais elaborado da história, e depois, quais são essas características que deixaram ele tão notável assim. A primeira coisa, vamos mergulhar lá. O que é o Stuxnet? Ele foi um malware com o objetivo de atacar o programa nuclear iraniano. E aí, com esse objetivo, uma das grandes características dele é que ele explorava 6 vulnerabilidades, sendo que dessas 6, 5 delas eram zero days, ou seja, 5 dessas vulnerabilidades nunca tinham sido encontradas na história. E aí, isso é muito notável, porque uma falha dessas, para ela não ser notificada, é raro e custa muito dinheiro. Então, daí a gente tem uma noção de mais ou menos quanto custou para produzir esse malware. Ele esteve em operação, estima-se, de 2009, que foi o momento em que os Estados Unidos e Israel firmaram uma parceria para construir esse malware, que eles firmaram no dia 31 de dezembro de 2008, e ficou em operação até 2012, quando ele, dentro do código dele, tem um shutdown lá, que em junho de 2012 o código seria desligado e todas as cópias dele apagadas. Então, ele foi operado pelo governo dos Estados Unidos em parceria com o governo de Israel. Então, a gente vê aí um ataque que é financiado por um Estado, uma coisa também muito notável desse caso. Então, vamos tentar entender um pouco sobre o que é o enriquecimento de urânio, porque sempre quando a gente vai invadir um sistema, testar a segurança dele, primeiro a gente tem que saber a fundo o que ele faz. Porque na hora que você sabe o que ele faz, você pode saber o que ele não pode fazer e, dessa forma, encontrar um jeito de executar. Então, vamos lá. Enriquecimento de urânio. Esse foi o alvo escolhido pelo governo dos Estados Unidos. Primeiro, o urânio ele é um elemento radioativo. Esse é o motivo de as pessoas usarem urânio para construírem bombas nucleares e também para produzir energia. O que significa esse elemento ser radioativo, né? Significa que os átomos dele são instáveis e eles fissionam, eles perdem pedaços. Nessas perdas, eles liberam muita energia e radiação. Então, existem tipos de urânio específicos que são mais radioativos do que outros. Um exemplo deles é o urânio 235. O urânio mais comum na natureza é o 238. Ele é quase 90% de todo o urânio da natureza, mas o 235 ele é muito mais radioativo, ele é muito mais instável. Na hora que você joga ele lá, em algumas semanas, a boa parte daquele urânio já fissionou, já liberou radiação. Então, o processo de enriquecimento de urânio é tirar esse urânio natural, 238, que é menos radioativo, e concentrar o urânio 235. Por quê?
que as pessoas concentram esse urânio que é mais radioativo, porque ele é mais fácil de fissionar e então é mais fácil liberar grandes quantidades de energia dele. E aí, como esse processo é feito? Primeiro, você pega o urânio mineral e vai fazer um gás de urânio, e esse gás vai ser passado por uma centrífuga, que é exatamente esse elemento que a gente consegue ver aqui de prata. Essa daí é uma foto real de uma usina nuclear de enriquecimento de urânio do Irã. Como que ela é por dentro? Olha aqui, pessoal. Você vai injetar o gás de urânio dentro e rotacionar essa centrífuga a velocidades muito grandes, de 1.000, 1.100 rotações por minuto. E aí, o urânio 238, por ele ter um número atômico maior, ele é mais pesado, ele vai para as bordas, o urânio mais leve fica no meio. Então você vai ali com um cano e extrai esse gás mais leve. E esse processo é feito centenas de vezes, por muitos meses, até você extrair o urânio na proporção que você quer. Então, se você quer fazer combustível para a usina nuclear, enriquece ele a 17%. Se você quer fazer uma bomba, 40%, 60%, até 70% para as pessoas mais responsáveis. Mas, o que significa? Que é um processo caro, demorado e requer máquinas muito, muito complexas. Então, como funcionou o início do processo do Irã? Ele roubou uns dados da agência europeia, roubou as plantas, as máquinas deles, levou para lá e começou o programa nuclear iraniano em 2003. Mas aí, com isso, é todo o processo de urânio que a gente precisa saber, né? Quais são as máquinas que foram alvo? As centrífugas. Então, vamos lá. Qual era o objetivo desse ataque? Sabotagem. Ou seja, eles queriam retardar o processo de enriquecimento de urânio, o programa nuclear iraniano. Eles precisavam ganhar tempo, sacanear ao máximo para fazer com que demorasse mais tempo mesmo para eles conseguirem chegar no objetivo, que era a produção de bombas nucleares. Então, para isso, eles queriam sabotar as máquinas para gerar incerteza, ou seja, os operadores falarem, caramba, a gente não sabe o que a gente está fazendo, porque está dando errado e a gente não sabe o porquê. E, dessa forma, criar um atraso ali, até uma vontade mesmo de não manter aquele programa que era caro e que não estava funcionando. Então, por que não destruir tudo, né? Pegar, apertar um botão e explodir todas as centrífugas. E aí está aqui a prova de por que eles não quiseram explodir a usina. A quantidade de centrífugas em estoque da usina de enriquecimento. Por quê? Por exemplo, no momento em que tinha menos centrífugas guardadas, eles chegaram a ter 50% em estoque. Ou seja, se precisassem trocar todas, eles já teriam, no dia seguinte, uma produção 50% da anterior. E tem uma outra coisa. Nenhuma usina explode sem motivo. Então, eles iam parar, investigar e provavelmente descobrir qual foi a ameaça que causou aquela explosão. Então, eles queriam ser totalmente low profile, assim, não mostrar que eles sabiam tudo sobre aquela usina, que eles controlavam tudo daquela usina. Eles queriam retardar sem revelar nada. Então, vamos lá. Como esse ataque funcionava? Aqui eu tenho uma linha do tempo levando até o momento do ataque inicial, porque a gente não tem dados de como foi a produção desse software. Só alguns dados levemente assustadores sobre a complexidade de ter invadido esse sistema. A Microsoft calculou que mais ou menos demorou 10.000 pessoa-hora para produzir esse sistema. Ou seja, cerca de pelo menos 27 pessoas trabalhando durante um ano, 40 horas por semana. É uma quantidade surreal de gente, ainda mais para produzir um malware que tinha 260 kilobytes de tamanho. Era um códigozinho bebê com um potencial destrutivo imenso e
uma quantidade imensa de gente trabalhando. Então, vamos lá. Como esse software funcionou? Desde o primeiro momento. Ele entrou durante o processo de invasão, a inserção dele foi feita por pendrives infectados. Ou seja, eles começaram a vender perto da usina nuclear pendrives que continham o malware, porque eles sabiam que aquelas pessoas ali, alguém ia acabar comprando, ia levar o pendrive para casa, plugar no computador do trabalho e assim infectar o interior da usina. Mas aí, gente, como que foi o espalhamento? Ok, ele chegou por um pendrive, entrou. Lembrando que essa forma de invadir um pendrive era um zero day, ou seja, nunca tinha sido visto em nenhum lugar essa invasão. Outra forma que eles tinham de espalhar era usando, sabe aquele sistema de compartilhamento de impressoras? Quando você conecta numa rede, aparece lá a impressora de rede para você conectar, que algum computador compartilhou? Eles tinham um zero day naquele sistema. Então, quando você tinha lá compartilhando essa impressora na rede, o computador infectado invadia o computador que estava compartilhando a impressora e assim ele movimentou pela rede. Ele também roubava credenciais em memória, ou seja, quando você pega o seu computador, digita uma senha ali, aquela senha vai para a memória, e aí, se o malware estivesse rodando naquela máquina, ele tinha acesso àquelas credenciais e dessa forma ele conseguiria logar em outros sistemas usando essa mesma credencial. Aí, o que a gente tem aqui também de interessante? Projetos STEP 7. Que coisa é essa? Esses são os projetos usados pelas controladoras industriais. Ou seja, eles tinham uma forma de invadir e infectar o documento usado para controlar aquelas controladoras e dessa forma usar esse mesmo documento para infectar outras máquinas. Como se você conseguisse infectar um documento do Word, aí um docx, e todo mundo que abrisse esse documento estaria infectado também. Eles tinham uma dessa para o sistema da Siemens, que controlava as centrífugas. Outra coisa que eles tinham também, outra forma de invadir, era usando um banco de dados WinCCC. O que é esse banco de dados? É o banco de dados usado pela aplicação que controlava as centrífugas. Então, eles tinham diversas formas de se movimentar livremente pela rede. Porque, lembrando, nenhum antivírus pega essas falhas, porque elas nunca tinham sido documentadas antes. Depois que ele invadiu a máquina, ele vai escalar o privilégio, porque ele invade com o nível do usuário que ele conseguiu entrar. Então, para escalar, ele tinha 2 outros zero days. Outra coisa, caríssima, custa centenas de milhares de dólares você descobrir e vender uma falha dessas. E como ele fazia para executar? Ele conseguia gerar uma tarefa no Windows maliciosa que dessa forma ele virava administrador do computador. Ele conseguia, naquele coisinha de layout do teclado, de mudar o teclado do inglês para o espanhol, para o francês, aquilo, ele conseguia infectar a máquina e virar administrador dela por aquele outro sistema. Depois da escalação, ou seja, ele já é administrador do sistema, o que ele faz? Ele vai para o momento de persistência, ou seja, aquele código malicioso vai ser implantado para controlar aquilo por tempo indeterminado. E como eles faziam isso? Primeiro, drivers. Como funcionava essa questão dos drivers? Quando a gente conecta uma máquina nova, um cabo novo, um sistema novo, ele vai instalar um código ali para você ser capaz de comunicar com aquele dispositivo que você plugou ali no USB. Isso é um driver. E eles roubaram duas chaves de assinatura de drivers que permitiam eles escrever código como se eles fossem a Realtek, que é aquela marca que produz a maior parte dos dispositivos de rede que a gente conhece. Então eles tinham uma forma de forjar e falar, não, a gente é código aprovado pela Microsoft, código da Realtek, pode aceitar, e o antivírus vai olhar e falar, pô, maneiro, entra aí. Então eles entravam dessa forma. Depois, eles escreviam um registro do Windows. O que tinha nesse registro? Falava, ó, na hora que a máquina liga, chama esse programinha aqui que ele precisa ser executado junto.
eles também tinham um servidor RPC, que é um servidor de controle remoto de máquinas, para executar comandos. E isso ele usava para comunicar com outras máquinas que tivessem infectadas. Dessa forma, ele conseguiria atualizar o código que estava nas outras máquinas e trocar informações, do tipo, não, centrífuga tal está na tal etapa, beleza. Então, ele funcionava assim. E depois, ele instalava no software das controladoras o código para executar o da Siemens. Aí, o que acontece? Como funciona a parte de monitoramento, né? Porque depois que ele está lá, controla, já tem total... tem uma coisa interessante, que quando esse malware precisava chamar uma função do sistema que era meio suspeita, que os antivírus costumam barrar, ele vê aquela chamada e fala, opa, aquilo não, isso não pode ser executado. O que ele fazia? Ele fazia o antivírus executar para ele. Ele pegava, abria o código em memória, que estava sendo executado do antivírus, e inseria a chamada de sistema dentro do código do antivírus. Então ele colocava os antivírus todos para trabalhar para eles. Por isso que eu falo assim, e eu fico até meio animado, mas é porque é assustador o nível de controle que eles tinham da infraestrutura. Aí beleza, controle total, eles sabem tudo, eles têm domínio de tudo. O que eles fazem? Monitoram. Por 2 semanas, o código não vai fazer nada a não ser monitorar. Ele vai ler o que as controladoras estão enviando para o sistema de supervisão, ele vai ler o que as pessoas que estão controlando, né, os operadores estão fazendo. E por 2 semanas ele vai fazer só isso. Depois de 2 semanas, vem a pegada do gato, que é enviar dados falsos para as controladoras e falar, não, aqui está tudo funcionando igual funcionou nas últimas 2 semanas, está tudo lindo. Mas ao mesmo tempo ele mandava a centrífuga fazer, roda pra caramba, roda, para quê? Para desgastar o equipamento. E isso com mudanças muito sutis, que não desse para perceber, para alguém que está lá do lado dela, olhando, achar que ela está funcionando normal, sendo que na verdade ela está sendo gasta e está piorando a qualidade do urânio enriquecido. Essas características que eu estou falando são da versão 1 do Stuxnet. Depois, Israel colocou uma mãozinha maior, tornou esse programa detectável e por isso que a gente descobriu. Porque Israel quis dar uma inovada lá e adicionar umas features novas que chamam a atenção de antivírus. Porque antes o programa não tinha como. Você não conseguia detectar. E aí depois foi Israel mesmo que adicionou aquele comando e controle ali que com alguém escaneando a rede a pessoa percebe que tem alguma coisa de errado. Mas beleza, vamos lá então. Eu expliquei agora tudo sobre o ataque real. Agora vem aquela parte. Então, como que a gente faz em casa? Vem a primeira quebra de expectativa que foi, eu não fiz em casa, porque uma controladora industrial é caro pra caramba. Mas eu estava nesse evento, que é a BREC, que acontece lá em Belo Horizonte, e dentro desse evento eu tive uma oportunidade incrível, que foi, eu entrei lá, tinha uma área que chamava Hack the World, e lá tinha uma controladora industrial para quem quisesse estudar, tinha várias câmeras de segurança para quem quisesse estudar, tinha um simulador de caixa eletrônico, se você quisesse. E aí eu sentei naquela PLC e falei, gente, nunca tinha aquela oportunidade. Uma PLC igual a que eu pude brincar ali, custa alguns milhares de reais. Não é uma coisa que você compra para testar. Então vamos lá. Sentei, falei, claro que eu vou mandar um Stuxnet nessa coisa. Mas aí, para isso, eu pensei, quais são os meus objetivos e vamos ser realistas. Eu vou fazer uma coisa muito mais simplificada, mas a minha ideia era reproduzir a essência do Stuxnet. Então, qual era a essência dele? Controlar o sistema. Controle total você manda na planta industrial. E depois, não ser notado. Ou seja, forjar os dados de produção mesmo, assim, os dados que a controladora está enviando para a tela, para os operadores.
E aí aqui tem a controladora que eu brinquei, que é uma Honeywell. Desse lado aqui a gente pode ver um módulo de relés, ou seja, esse módulo é um módulo que controla máquinas. Então a gente tem aqui 8 lâmpadazinhas, cada uma delas indica que uma máquina está ligada. Então nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem 2 motores em teoria ligados, porque não tinha nada ligado nessa, que era uma coisa só para testes. E aí ela está toda bonitona ali, eu falei, vamos atacar. Quais são os passos que a gente executa quando vai atacar um sistema? São esses. Então eu cheguei lá, eu não sabia nada, e outro detalhe, em vez de 10 mil horas, igual o pessoal do Stuxnet teve para trabalhar, eu tive as 4 horas do sábado, que foi quando eu descobri a máquina, e depois 8 horas do dia seguinte. Porque o evento acaba, né? O evento fecha, é uma droga. Eu poderia ter melhorado muito mais meu ataque. Mas aí, beleza, sentei e falei, vamos identificar qual que é o modelo disso, quais são as conexões, o que ele está comunicando, o que ele fala. Porque a gente precisa saber quais são os nossos pontos de inserção dentro daquele sistema. Depois dele, eu descobri, baixei os programas oficiais da controladora, tudo direitinho, conectei na rede. Primeira surpresa, eu loguei no sistema. Como? Senha padrão. Aí você pensa, pô, senha padrão até parece, isso nunca aconteceria num caso real. Eu trabalho com isso. É possível. Talvez. Muito talvez. Muito provável. Talvez não, hein? Mas chegou lá, senha padrão, não é surpreendente. Conectei, baixei o programa. Entendi como funcionava, como que ele comandava aquele sistema. Depois, parti para a interceptação. Eu vi que ele comunicava via rede. Então eu fiz um man in the middle de rede, um programa muito simples, qualquer um pode aprender a usar. E aí, em alguns, sei lá, em meia hora eu estava no meio da conexão. Tudo que trocava entre a controladora e a tela, eu via. E aí nisso eu aprendi qual era o protocolo que estava sendo comunicado ali e o que eu precisaria fazer, né? Porque eu tenho que mentir aqueles dados. Então eu passei para o desenvolvimento do ataque, que foi abrir o Python, né? A ferramenta maravilhosa, e aí comecei ali a preparar um código que emulasse um serviço de comunicação entre os dois sistemas. Claro que eu encontrei uma biblioteca maravilhosa que fazia isso para mim. Precisei só fazer alguns leves ajustes, e aí ali eu tinha a minha máquina respondendo identicamente igual a controladora. Eu precisei aprender quais eram os passos, o que ela fazia, o que acontecia em cada um dos momentos, e aí você aperta um botão e do nada, em vez da tela tá recebendo dados da controladora real, ela está recebendo dados da minha máquina. E aí, depois disso, é só você mudar o programa da controladora, mandar fazer o que você quer. Claro que no Stuxnet, eles mudaram, inclusive, se a pessoa abrisse a controladora, ela ia achar que o código que está rodando ali era o original. Não foi o meu caso, ataque simplificado. Aí, vamos lá. Então, aqui eu tenho a minha demonstração de ataque. O que está acontecendo aqui? A gente tem 3 telas. A primeira é a tela que estava mostrando lá. Aqui a gente pode ver os registros de cada uma das bombas que estão ligadas e aqui um sensor que media um nível de um tanque. Eu não consegui comandar aquele nível do tanque porque eu não tinha tempo suficiente, mas era uma coisa super viável. Mais mais umas 2 horas e o nível do tanque ia estar bonitinho variando. Aqui a gente tem a minha máquina. Deste lado está rodando o programa que está executando a infecção. Deste outro lado está rodando o programa que executa o comando. E aqui a controladora. Então a gente pode ver, olha, aqueles LEDzinhos que controlava cada uma das bombas piscando igual maluco, enquanto a tela está tudo lindo, maravilhoso, acontecendo sem nenhum problema. Então, as minhas referências mais fortes para esse trabalho aqui foram esses 2 documentos. O primeiro de um pesquisador alemão, muito bom. O cara foi a primeira pessoa a falar, isso é um ataque de Estado contra o Irã. Todo mundo fez piada dele, achou que era loucura, ele estava certo.
e outro é um documento da OTAN, dissecando cada uma das etapas desse ataque. Eu recomendo os dois, no total são 120 páginas, mas é uma leitura gostosa. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal. Quem quiser ir no evento da BREC, vai acontecer esse ano. Tá aí o jabá. Quem quiser mandar mensagem para mim, aqui está. Muito obrigado de novo. Até mais.